Fala pessoal, Joe aqui. Galera, é o seguinte, eu gostaria de começar esse vídeo me apresentando melhor, contando um pouco da minha história pra vocês. Como vocês sabem, meu nome é Jonathan Santos, mas pode me chamar de Joe, e eu tô nesse mercado há quase 5 anos. A gente tá gravando esse curso agora na metade de 2022, e em 2023 agora eu completo 5 anos de carreira. 5 anos que eu realmente estou trabalhando, galera, não que eu comecei a estudar. Comecei a estudar 3D em 2016, no início da faculdade de jogos digitais. Então, de mercado mesmo, que eu trabalho com 3D, eu tô desde 2018 e desde então eu trabalho só com isso, como generalista 3D, que é o tipo de artista 3D que engloba todas as áreas que compõem um modelo 3D para jogos de videogame ou animação. E galera, nem sempre eu quis fazer isso, tá? Mas eu arrisco dizer que eu sempre tive essa veia artística em mim. Eu lembro que desde pequeno eu sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar folha de papel mesmo. E eu acredito realmente que esse é o tipo de coisa que às vezes vem muito desde lá de trás, tá? Que não é aquele tipo de coisa que desperta na gente de uma hora pra outra. Claro que a gente tem sim aquele momento de estalo, digamos assim, onde a gente percebe que é com isso que a gente quer trabalhar, que é com isso que a gente quer viver. Trabalhar com arte no geral é muito prazeroso. Trabalhoso, mas prazeroso. E se a gente consegue viver disso, ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Então eu vou falar pra vocês desde quando eu tinha esse desejo até quando eu tive essa virada de chave pra mim, que foi quando eu realmente decidi trabalhar com isso. Quando eu era criança, eu tinha um vizinho. Ele era primo do meu vizinho na real, e ele ia lá na casa dele todo final de semana. Então chegava todo final de semana, o jovem Joe ali de 6, 7 anos, ouvia a voz do William ali do outro lado, né? A nossa casa era separada por muro, assim. E eu sabia que o William desenhava muito, galera. Aquela época a gente tava muito em alta Dragon Ball. Acho que Dragon Ball sempre tá em alta, hoje ainda tá em alta. Mas o que eu quero dizer é que naquela época eu já era muito fã de animes, de desenhos, assim. Mas principalmente o Dragon Ball e o Digimon, que foram os dois animes aí que foi o meu primeiro contato com desenhos japoneses, né? E sempre que eu via a voz do William lá, como eu sabia que ele gostava muito de desenhar e que ele desenhava muito bem, eu corria lá e pedia um desenho pra ele. Era aquela criança pentelha mesmo, que gostava de encher o saco. Ele parecia não se importar, ele gostava, mas de qualquer forma era um tempo que ele gastava ali, né? Eu voltava todo feliz pra casa com um desenho novo, guardava numa caixa de sapato, assim. Enfim, até o dia que minha mãe me repreendeu, né? Ela falou, pô, o menino vem todo final de semana aí pra curtir, pra brincar com o primo dele, e você sempre vai encher o saco dele pedindo desenho. Então, realmente, isso na cabeça do pequeno Joe ali começou a pesar. E nesse dia, galera, que minha mãe falou isso, eu resolvi realmente fazer o meu próprio desenho. Porque até então, o que eu fazia? Eu gostava muito de desenhar, mas eu tinha uma gambiarra ali pra fazer os meus desenhos, que era passar óleo de cozinha na folha. Não recomendo, inclusive, o óleo tá caro, não vai fazer isso. Então, eu passava óleo de cozinha na folha, ela ficava, depois de um tempinho que ela secava, ela ficava transparente, eu colocava em cima do desenho que eu queria, da revista ali, e a folha ficava completamente transparente e eu podia passar literalmente por cima, assim. É bem gambiarra mesmo, mas dava pra eu fazer uns meus primeiros desenhos ali. Até que nesse dia que a minha mãe falou isso, que era pra eu parar de encher o saco do William, eu fui e naquela noite eu decidi fazer um desenho que é o que eu chamo até hoje de desenho de olho, né? Que é aquele desenho que você simplesmente vai observar e vai fazer aquilo que você tá vendo ali. E nesse dia eu tinha um álbum de figurinhas da Looney Tunes, ou era Nickelodeon? Não, Nickelodeon nem tinha nessa época. Eu acho que era Looney Tunes. Que era que tinha os personagens ali, Pernalonga, Piu Piu, Frajola, que é personagens que a galera de hoje em dia, mais nova, talvez nem conheça. Talvez o Patolino e o Pernalonga, né? Calça de shopping. Mas o que eu gostava muito, que eu era muito fã, que era o meu personagem preferido, era o Frajola. Eu adorava assistir Piu Piu e Frajola. Mas enfim, eu gostava muito do Frajola e eu tinha esse álbum de figurinhas. E eu lembro de pegar uma figurinha bem pequenininha mesmo, onde era só o rosto do Frajola. E nesse dia eu sentei no chão da sala, meus pais estavam assistindo TV, meu irmão, acho que nem era nascido, se era muito novo. E eu sentei no chão da sala pra desenhar esse Frajola. E assim, na minha lembrança hoje, esse desenho ficou idêntico. Podia estar uma merda, mas na minha memória afetiva eu lembro que ficou muito bom. E assim, eu desenhei aquele Frajola e eu mostrei pros meus pais que estavam sentados ali do meu lado no sofá. E eu lembro que a minha mãe, ela falou uma coisa muito legal. Eu sou grato até hoje, tanto ela quanto meu pai, claro. Que foi o seguinte, a minha mãe pegou aquele desenho e ela elogiou muito, galera. Ela olhou e ela simplesmente, tipo,
Ela falou tipo, caramba, ficou igualzinho, nossa, tá muito bonito, olha aqui, mostrou pro meu pai e tal, meu pai olhou também, elogiou. Então os dois elogiaram muito, principalmente o fato de eu ter feito aquele desenho de uma figurinha tão pequena. Tipo, nossa, você fez esse desenho olhando nessa figurinha. Cara, o desenho podia estar uma merda, mas eu me senti naquele momento o maior artista do mundo, eu era o maior desenhista. E aquilo me deu um gás, galera, eu fiquei tão feliz que na hora eu sentei e comecei a desenhar mais. Então, tá aí uma coisa que eu acho muito importante. Talvez seja uma opinião minha, tá? Não é nada comprovado ou coisa do tipo cientificamente, mas eu gosto de pensar que as coisas que a gente ouve, que as coisas que a gente vê quando a gente é criança, impacta muito na nossa vida quando adultos, seja pro bem ou seja pro mal, infelizmente. Mas no meu caso, esse incentivo que eu tive dos meus pais naquele momento, aquele elogio, eu sei que foi um momento de virada na minha vida, mesmo que muito criança. Porque naquele momento, eu sei que parece às vezes uma história meio clichê só pra ficar bonito, mas eu garanto pra vocês que é verdade. Naquele momento, por mais novo que eu fosse, por mais criança que eu fosse, aquele momento eu decidi que eu seria artista. Então assim, é variado, tem pessoas que percebem esse dom artístico ou que percebem que querem isso para suas vidas só muito mais velho. E não tem idade certa, você pode ser criança, adolescente, adulto ou até mais velho, não importa. Mas eu acredito que o chamado para a vida artística, quando o mosquitinho da arte te pica, é pro resto da vida, é um caminho sem volta assim. E eu, desde muito jovem, graças a Deus, percebi ali que naquele momento eu seria artista. Mas naquela época eu decidi que eu seria ilustrador. Claro que hoje, mais velho, eu sei que tem muitas vertentes de ilustração, né? Você pode ser um colorista, você pode fazer HQ, você pode fazer mangá, você pode ilustrar para revista, você pode ilustrar para redes sociais, você pode ilustrar para site, commission, enfim, tem uma infinidade. Mas naquela época, cabeça de criança, eu não sabia que tinha tantas ramificações assim, eu só dizia simplesmente que eu ia ser desenhista. Era assim que eu decidi. Eu falei, Jonathan, o que você vai ser quando crescer? Você desenhista. Era isso que eu falava. E durante muitos anos eu fiquei com isso na cabeça. E daquele momento em diante que eu fiz aquela figurinha do Frajola, eu nunca mais enchi o saco do William pra desenhar pra mim, e dali em diante eu comecei a fazer meus próprios desenhos. E eu comecei a fazer com muita intensidade também, galera, porque como foi uma coisa que me impactou muito e que eu gostei muito logo de cara, eu gostava muito de desenho, eu comecei a desenhar todos os dias, que é uma coisa, inclusive, que eu puxo pra hoje também, pro meu dia a dia e que eu sugiro vocês fazerem também. Separa pelo menos aqueles 15, 20 minutinhos que seja pra fazer um sketch, pra fazer alguma coisa, que é pra você estar sempre exercitando ali suas habilidades. Então, desde muito jovem, mesmo eu não tendo essa mentalidade de workflow, né, ainda assim eu tinha essa mentalidade de gostar de fazer e de fazer incessantemente, de fazer todos os dias pra estar aprimorando as minhas técnicas. E uma coisa que eu fazia muito, que eu admito que hoje eu já não faço com tanta frequência, mas eu recomendo muito que vocês façam, é de repetir o modelo, de fazer ele mais de uma vez. Seja desenho ali, seja o 3D, né, que é o foco aqui do curso, mas o fato de você estar repetindo, fazer repetidamente alguma coisa, faz você ficar mais atento àqueles detalhes e a cada um que você fazer, você faz melhor que o anterior. Então isso é um excelente treino, que naquela época, mesmo criança, eu já fazia sem perceber. Eu gostava muito de fazer o mesmo desenho várias vezes e tentar fazer ele melhor que o anterior. Então, por exemplo, eu tinha na época uma camisa, uma regata, que naquela época eu chamava de cavada, né, camisa cavada, a gente fala aqui no interior, que ele tinha um Sonic, ele tinha um desenho do Sonic, eu era muito fã do Sonic, até hoje eu sou muito fã do Sonic, mas na época eu era muito fã porque o meu primeiro videogame foi um Mega Drive, então enfim, eu tinha uma caixa, eu guardei a caixa durante muitos anos no meu Mega Drive, onde tinha um Sonic, e depois, com essa paixão que eu desenvolvi pelo Sonic a partir do jogo, eu comprei uma camisa, eu ganhei uma camisa, né, dos meus pais, que tinha o Sonic estampado. Eu tinha uma camisa, uma blusa, o videogame, e depois ali pelos anos 90 e poucos, eu acho, saiu também a animação do Sonic no SBT, então eu era um fã completo do bichinho azul aí. Então o que eu fazia? Sentava no chão, por algum motivo eu gostava muito de desenhar no chão, eu não desenhava na mesa, eu colocava essa camisa do Sonic no chão assim, estendida, dá-lhe desenho. Eu ficava ali sentado desenhando aquele Sonic. Eu lembro que o Sonic tinha fama de marrento na época, ele não era tão cômico, né? Então ele tinha a cara bem séria, braço cruzado assim. E eu ficava repetindo esse Sonic. Fiz muito esse Sonic na minha vida. E além desse exercício de ficar repetindo o desenho, eu também fiz outra coisa que exercitou muito a minha criatividade, que hoje mais velho eu percebo. Naquela época eu não tinha muita noção das coisas que eu estava fazendo. Talvez seja sorte ou destino, sei lá, mas
eu já tinha algumas técnicas, alguns workflows que me rendia muito. E foi esse caso de repetir a mesma coisa para tentar me aprimorar, e depois eu comecei a ter uma noção maior de criatividade. Eu gostava de criar, eu gostava muito de criar, de fazer coisas diferentes a partir daquele desenho que eu fiz. Então o que eu fazia? Meus primeiros exercícios de criatividade, o que eu recomendo também que vocês façam. Então percebam que eu tô dando dicas aqui para vocês de coisas que vêm há muitos e muitos anos comigo. Por mais que hoje eu trabalhe há 4 anos com isso, quase 5, ainda assim eu tô aqui para passar o meu workflow. E o que é o workflow? É a minha linha de raciocínio, é a minha linha de trabalho, a minha linha de produção, de como que eu raciono algo para produzir. Então são macetes que vêm desde muito jovem. Por isso que eu tô aqui para passar para vocês esses insights, que essa é a palavra que eu tava procurando desde o começo. Porque passar técnica, ensinar a técnica, o passo a passo de como faz alguma coisa é fácil. Não tô desmerecendo outros artistas nem nada, não me entendam errado, mas que a verdade seja dita. Às vezes fazer um vídeo pro YouTube, passar um conteúdo passo a passo para você ver como faz, é fácil. Agora, passar o pensamento, o workflow, os insights, aí é realmente uma coisa muito pessoal, de quem passou por isso. Então, parte do objetivo aqui com esse curso é passar também a minha mentalidade, né? Claro, não para vocês fazerem igualzinho, mas para vocês moldarem a de vocês. A partir dos meus insights e das minhas dicas, vocês desenvolverem a de vocês, a linha de raciocínio de vocês. Então, enfim, voltando. Eu comecei a fazer esse exercício de criatividade. E eu comecei a criar em cima desse desenho que eu fazia todos os dias. Então, eu tinha um Sonic ali com a boquinha sorrindo, então agora eu vou fazer ele nervoso. Aí eu pegava aquele... Era só um risquinho pra cima assim, eu fazia o risquinho pra baixo, pronto. Já deixei com outro aspecto o meu Sonic, ele não tá mais feliz, agora ele tá nervoso. Então foi mais ou menos esses insightzinhos que eu fui tendo. E aí eu fui aumentando isso, comecei ali mudando a boquinha, depois eu vou mudar, sei lá, o braço, o movimento do braço, o movimento da perna, até que eu fiz uma das coisas que eu acho mais legal. Eu daria qualquer coisa pra ter esses desenhos hoje em dia, que era transformar o Sonic em Sonic Saiyajin. Não é Saiyajin, vocês estão ligados, é o Super Sonic, mas na época, pô, criança... Eu vi ali o Sonic no videogame, acho que foi no Sonic 3, que foi o Sonic Knuckles. E foi a partir daí que ele pegou todas as esmeraldas mesmo. Ele começa o jogo pulando do avião do Tails, a Tails, que eu descobri recentemente que ela é uma menina. E ele sai voando ali, todo dourado, enfim, aquilo acho que encantava qualquer criança. Então eu resolvi começar a mudar isso. Eu falei, cara, eu quero fazer um Sonic Saiyajin. Aí ao invés de fazer os espinhos todo virados pra trás, eu comecei a fazer os espinhos pra cima, né? Como se ele tivesse com o cabelo, com os espinhos pra cima. E eu achei animal a primeira vez que eu fiz. Eu pintei ele de amarelo. E ali eu comecei a pirar nas coisas que eu mesmo fazia, sabe? Eu falei, caramba, eu acabei de fazer um Sonic Saiyajin. E aquilo sobre os elogios dos meus pais, da minha família em geral, os meus avós também, a minha tia, que moravam comigo na época, se estendeu também. Então tudo que eu fazia, por exemplo, eu mostrava o Sonic Saiyajin pra minha mãe, pro meu pai, eles elogiavam muito, eles falavam, caramba, que legal, tal, você mudou ele ficou amarelo. Então é uma coisa muito gostosa de ouvir, assim. Por isso que eu acho importante a gente ter esse apoio, principalmente de família. Mas enfim, e assim eu comecei a fazer outras coisas também. Obviamente, não tinha internet naquela época, não tinha nem computador direito, eu não tinha fontes de pesquisa, né? Então eu procurava os desenhos que eu tinha. Eu tinha uma camisa do Bad Boy, acho que só a galera dos anos 80 e 90, principalmente dos 90, agora vão lembrar disso. Vou estar deixando aqui na tela pra vocês também. Era uma marca muito famosa na época e tinha chinelo, tinha camisa, tinha short, tinha conjunto, tinha blusa, tinha tudo do Bad Boy. E eu adorava aquele personagem. E eu tinha uma camisa dele que era ele com roupa de jiu-jitsu, karatê, uma parada assim. E assim como o Sonic, eu comecei a desenhar incessantemente esse Bad Boy. Desenhava ele, desenhava só os olhos dele, que às vezes os olhos dele também era uma marca bem registrada do personagem. Ele era uma marca, eu acho que só de roupa mesmo, não cheguei a ver a animação dele. Mas eu também, assim como o Sonic, comecei a desenhar ele várias vezes na folha e repetindo o mesmo desenho ali, igual um papagaio, sei lá. Enfim, isso foi vindo comigo durante alguns anos, até eu começar a me arriscar um pouco mais, fazer uns desenhos um pouco mais complexos. E esses desenhos um pouco mais complexos era Dragon Ball. Sou muito fã de Dragon Ball até hoje, não gosto muito da saga Super, mas até a fase GT eu acompanhei ali no Band Kids, depois na Globo, então gosto muito, tenho um carinho muito grande por Dragon Ball. Na época saiu umas revistas chamada Ultra Jovem, galera aí dos anos 90 que acompanha o curso também vai saber. Essa revista era muito maneira, tipo, ele mostrava vários animes. Naquela época, como a internet não era forte como existe hoje, não tinha nem smartphone naquela época, nossa principal fonte de informação era, além da TV, jornais e revistas, né? Então eu assistia muito Dragon Ball pela TV e acompanhava muito a história de Dragon Ball e de
alguns outros animes também pelas revistas da Ultra Jovem. Tinha Naruto também na época. Porra, Naruto nem sonhava em vir pro Brasil e ser o sucesso que ele é hoje. Então, enfim, tinha Slayer, tinha Yu Yu Hakusho, tinha muita coisa legal, Inuyasha. Muitas coisas que não vinham aqui pro Brasil, né? Era mais, ficava ali na gringa mesmo, principalmente no Japão, claro. E a gente não tinha muito anime dublado na época. O lance era Dragon Ball mesmo, né? Que era forte na época. Então, 90% dessa revista das Ultra Jovens era compostas por Dragon Ball. E ela sempre via um pôster do Dragon Ball, era irado. Então, assim, eu comecei a comprar essas revistas na banca. Na época elas eram bem baratinhas, né? Mas era uma época que, tipo, com, sei lá, R$2,50, R$5, você voltava com uma puta revista, até mais de uma. Então, nessa época eu comecei a desenhar Dragon Ball e foi aí que eu comecei a ter um certo interesse em animes. Por que eu tô falando isso tudo, galera? Por que eu tô fazendo uma volta no tempo desde quando eu era criança? Além de dar esses insights pra você, de mostrar como que era o meu raciocínio com a arte desde criança, eu tô mostrando pra vocês que desde criança eu já tinha essa influência sobre animes. Eu gostava muito de assistir animes, comecei a gostar muito de desenhar animes, pra consequentemente hoje, aos 29 anos, comecei ali com meus 25, 26, hoje eu modelo animes. Então, olha como é louco a vida, né? Uma coisa que eu fazia desde criança impactou em mim hoje, adulto, e hoje aqueles desenhos que eu fazia das revistas Ultra Jovens, do Goku, do Vegeta, do Gohan e os caralho, hoje eu tenho isso como profissão. Então é bem louco isso, né? Então eu tinha uma pilha de revistas da Ultra Jovem, me arrependo muito de não ter até hoje também, mas eu tinha essas revistas da Ultra Jovem que eu comprava ali todo mês e tal, e a partir dali eu comecei a ter as minhas pastas. Eu comprava aquelas pastas pretas mesmo, sabe? Que vem uns plásticos, e eu comprava um bloco de sulfite, uma lapiseira 05, 07, e, cara, ali era a minha diversão, sabe? Eu sempre fui uma criança que eu nunca fui muito apegado aos meus brinquedos, apesar de que eu tinha muito boneco do Dragon Ball também. Não era action figures, era brinquedo mesmo. Mas ainda assim, o que eu quero dizer é que eu nunca fui a criança que brincava muito de carrinho, de caminhão, de bonecos e tudo mais. Eu gostava de desenhar. Você quer me alegrar? Você quer me dar um presente? Cara, me dava um bloco de folha de sulfite. Isso pra mim era um máximo, assim. Então, folha de sulfite, pasta, uma lapiseira, já era. Fazia todos os meus desenhos, colocava nessa pasta e eu literalmente colecionava desenhos de animes. Com o tempo, fui conhecendo alguns outros, começou a ser passado na TV outros, como Slayer, é um anime que eu gosto muito, que passava na Band. Então comecei a desenhar outras coisas além de Dragon Ball. Depois veio Yu-Gi-Oh! Também, que passava na Globo. Eu desenhava muito Yu-Gi-Oh! Também. Então, enfim, comecei a aumentar o meu leque ali de animes, né? De desenhos de animes. E ainda assim, com aquela mentalidade de ser desenhista. Essa era a profissão que eu queria. Como eu já disse pra vocês, eu decidi desde muito cedo que eu ia ser artista. E era isso. Tinha muito apoio dos meus avós também, dos meus pais, da minha família em geral que morava comigo, me apoiava muito em se tornar o desenhista que eu queria me tornar, até eu finalmente estar velho o suficiente, digamos assim, maduro o suficiente, para começar a estudar um pouco mais a fundo isso, procurar uma faculdade e tudo mais. Na real, nem sempre a faculdade de jogos foi uma opção. Apesar de eu gostar muito de arte, eu acabei de falar que eu queria ser artista, durante um período ali, um breve período, eu decidi que eu seria psicólogo. Olha que loucura, né? Mas acabou que eu meio que desisti, mudei de última hora, não tava aguentando nem os meus próprios problemas, quem dirá dos outros. E assim eu decidi fazer jogos, porque eu tava procurando um mercado relacionado ali à arte e tal. Nesse meio tempo, depois do colegial, eu fiz design de interiores, que envolve desenho também, porque eu gosto também dessa parte arquitetônica, de arquitetura e tudo mais. Então eu fiz também um curso de 2 anos, então eu sou formado também em design de interiores, apesar de hoje eu não exercer mais a profissão. Mas quando eu decidi realmente fazer uma faculdade, eu não fiz nem psicologia, nem arquitetura, que seria a extensão do curso de design de interiores, né? Mas assim eu procurei nessa área um pouco mais artística mesmo, encontrei essa faculdade de jogos, né? Jogos digitais aqui na região. Na época eu morava em Barrinha, hoje eu moro em Ribeirão Preto, cidade do lado aqui, e assim eu decidi estudar jogos digitais.